Pergunta para quem está ao teu lado aí, por que Deus criou o mundo. Vai, gente, vocês estão morrendo? Criou para quê? Por que Ele criou o mundo? Para nós? Pode ser, pode ser, pode ser. Boa. Essa é uma reflexão, irmãos, que nos leva a compreender o real propósito da criação. Entender isso solidifica ainda mais a nossa confiança em providência divina. E a questão é que, porque Deus criou o mundo? Não sei. A Bíblia não deve falar disso. Ela não tem um versículo específico que fala Deus criou o mundo para tal coisa, mas ela nos dá fortes pistas a esse respeito, e nós temos que nos atentar a essas pistas. Então ela fala, no seu contexto geral ela fala. Então, para nós, grave que estamos falando de providência divina, de um Deus que governa o mundo. Então nós queremos saber por que Deus criou o mundo. Então, para saber, para entender isso, nós precisamos voltar lá no início da nossa compreensão, no início da criação, para que a nossa percepção, como eu disse, seja a mais nítida possível, o mais íntegro possível. Então, antes de responder do porquê Deus criou todas as coisas, nós precisamos compreender quem Ele é. E quem é Deus? Você vai dizer, olha pastor, Deus é o Deus eterno. Você vai dizer, Deus é soberano, infinito, Ele é tudo, em todos, inexplicável. Pois é. Nós sabemos que esse Deus é um Deus misterioso, mas é importante falar que Ele não é um Deus escondido. Ele não é um Deus do qual Ele não permite que as suas criaturas tenham percepção de quem Ele é. Pelo contrário, por meio da sua palavra e por meio de toda a ação criada, Ele tem revelado os seus atributos. E por que Deus revela os seus atributos? Ele revela os seus atributos na finalidade que alguém o conheça. Se eu for honesto com Ele, eu estou revelando o meu atributo, então Ele está me conhecendo. Então conhecer eu é saber que eu sou honesto. Se eu sou desonesto com Ele, eu estou revelando o meu atributo com Ele. Então Ele está me conhecendo por intermédio daquilo que eu sou, no caso desonesto. E aí vai, com todas as virtudes, todas as qualidades e todos os defeitos. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 1:20, que desde a criação do universo, do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Então, Deus tinha atributos que eram espirituais: amor, alegria, compaixão, todas essas coisas. Esses atributos invisíveis e seu eterno poder e a natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Romanos 1:20. Então ele vai dizer, então aquilo que era espiritual tem se revelado claramente para todas as pessoas. Então, chegar e perguntar para você quem é Deus, não é uma pergunta sem resposta, porque a Bíblia diz que as pessoas precisam observar e enxergar quem Ele é. Elas são indesculpáveis, ninguém pode dar a desculpa de dizer, não, eu não sei quem Deus é. Todos estão sendo ministrados pelos atributos de Deus. E é interessante porque o próprio Paulo vai dizer que agora nós enxergamos apenas um reflexo obscuro, como através de um material polido, uma espécie de espelho. Ou seja, então nós estamos enxergando Deus, claro que não na plenitude do qual Ele é. Então nós não estamos enxergando Ele em sua totalidade, mas nós estamos enxergando.
fato de não estar enxergando em Full HD, em 4K, não significa que você não esteja enxergando. Então nós estamos enxergando, mesmo que seja de uma forma não tão nítida, ou seja, ela não se refere de fato quem ele é em sua totalidade, mas estamos enxergando. Então nós temos pistas suficientes para dizer quem Deus é. E aí Paulo vai dizer que chegará um dia, entretanto, que nós o veremos face a face. Hoje enxergamos em parte, mas chegará um dia que nós o conheceremos perfeitamente, da mesma maneira que nós, uns aos outros aqui, somos conhecidos. Então lembre-se da pergunta. Qual é a pergunta? Mais alto. Qual? Por que Deus criou o mundo? Para chegar a essa resposta, antes nós precisamos saber quem é Deus. E aí é crucial, nesse momento, nós sermos cristãos trinitários, em todo o tempo, querido. Porque a Trindade, ela é o cerne da religião cristã. A Trindade é o grande mistério que torna todos os outros mistérios compreensíveis. Então, o que é a Trindade? Então, hoje nós vamos ter uma aula teológica. Eu peço que você preste muita atenção, porque é importantíssimo que você entenda o mínimo possível sobre Trindade. Amém, queridos? Eu tentei ser o mais simples possível. Eu tentei ser aqui o mais objetivo possível, porque eu sei que nem todos aqui têm o mesmo grau de compreensão a respeito dos assuntos teológicos, embora isso não é uma desculpa para a pessoa não querer aprender, mas eu não posso aqui trazer um assunto tão complexo, porque pode ser que alguém não entenda. Às vezes tem adolescente no culto, mas nós acreditamos num Deus que é trino. A religião cristã, ela crê nisso, na Santíssima Trindade. Só que a Santíssima Trindade, querido, ela não é uma invenção da Igreja Católica. Ah, não, isso é uma invenção da Igreja Católica. Pois é, quem não estuda os ensinos patrísticos, os pais da Igreja, como Orígenes, Clemente, Jerônimo, Eusébio de Cesareia, Agostinho, Hipólito, vai chegar a essa conclusão equivocada. Quem não estuda a história da igreja vai chegar a essa conclusão equivocada. Mas a Bíblia, a história da igreja, ela mostra o quão sagrado, por isso nós chamamos de Santíssima Trindade, é essa relação entre o Pai, o Filho e o seu Espírito. E ela fala sobre isso, nós temos que nos atentar. Então, se você pegar lá, por exemplo, a definição de Wayne Grudem, que tem um livrinho lá, Teologia Sistemática, que é praticamente o livro, que é o manual para todo pregador. Então, todo pregador, quando quer procurar um assunto, ele vai em Wayne Grudem, que é um dos maiores biblistas contemporâneos, e ele pega a definição bíblica para vários tipos de assunto. Então, quando você vê lá, por exemplo, o Wayne falando sobre Trindade, ele vai dizer 3 coisas. Ele vai dizer que Deus é 3 pessoas, que cada pessoa é plenamente Deus e que há um só Deus. Claro que por intermédio da fé, eu digo isso, você vai dizer amém, porque é o que se convencionou a crer. Então eu creio que Deus é 3 em 1. Mas isso ainda não ficou tão claro para você, concorda comigo? Precisa de mais. Então, vamos ver o que alguns dos pais da igreja disseram a respeito de Trindade. Quando eu falo pai da igreja, quando eu falo patrística, eu estou dizendo daquele período que sai entre a igreja primitiva, do 2º século, e vai até o 6º século. Um dos últimos expoentes ali desse período chamado patrístico é Agostinho, Santo Agostinho. E esse período ele é importantíssimo, por quê? Porque houveram muitas heresias no meio da igreja. Não que hoje não tenha, acho que hoje ainda tem mais que antes. Só que o problema hoje é que o povo acredita, né? Mas tinha muita heresia. E esses pais da igreja,
eles defenderam, eles eram apologistas, eles faziam apologia. O que é apologia? Apologia é defesa. Então eles fizeram defesa da sã doutrina. Então é um período muito importante, porque é a defesa da igreja contra os ataques heréticos. E ele serve de base para nós entendermos ainda mais a sã doutrina. Amém, queridos? Claro que eu não trouxe aqui todos os pais da igreja, mas eu peguei alguns, né, os que eu consegui. Irineu de Lyon, ele sustentava que Deus era racional, portanto ele tinha o seu logos, mas por outro lado Deus também era espiritual, de modo que possuía o seu espírito. Ou seja, Deus possui a sua palavra, aquilo que traz raciocínio, razão, mas ele também traz o seu espírito, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é místico, aquilo que é transcendente. Então a sua palavra, o Filho, e a sua sabedoria, o seu espírito, estão sempre junto dele, de modo que quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está apelando então ao apoio da sua palavra, do seu Filho e do seu Espírito. E é por isso que você vai ver, por exemplo, João dizendo que o Verbo se fez carne e o Verbo estava com Deus. Por intermédio dele, que é a palavra, o mundo foi criado. E é por isso que você vai ver em Gênesis também que na criação o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Então Irineu está dizendo que Deus, ele vai dizer que a palavra, que o Filho e que o Espírito colaboraram na obra de criação, como se fossem as próprias mãos de Deus. A função da palavra, do Logos, do Filho, era trazer as criaturas em existência. Então tudo foi criado por causa do Filho. E a função do Espírito era: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se o Filho cria, o Espírito vai adornar as criaturas. E é por isso que Deus faz o homem à sua imagem, ou seja, pela orientação do Filho, mas sopra o Espírito, ou seja, o Espírito adorna. Então o Filho traz a existência e o Espírito Santo traz a plenitude de Deus, o fôlego de Deus, de vida. Ele adorna, ele contempla. Amém? Se você abrir em Gênesis capítulo 1, você vai ver as bases do qual o Irineu usa para falar sobre isso. Olha só, capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano. Para quem que Deus estava dizendo? Na opinião de Irineu, ele estava falando com as pessoas da sua trindade. Ele estava falando com o Filho, ele estava falando com o Espírito. Amém? Façamos o homem à nossa imagem. Então ele não estava falando com os seres angelicais. Por quê? Porque ele falava da sua imagem. Deus não diz assim, ó: façamos o homem à minha imagem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e de acordo com a nossa semelhança. Então aqui a questão é pluralidade. Um Deus que não é um só, mas um Deus que é plural. Amém, queridos? Provérbios capítulo 3. Abra aí, gente. Provérbios capítulo 3, versículo 19, diz assim: por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra. Então, por meio da sua sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é palavra, sabedoria é logos. Então, por meio da sua sabedoria, ele fixou a terra, e por meio do seu entendimento, o que é entendimento? É compreensão, é espírito.
por meio do seu espírito, do seu entendimento, fixou no lugar os céus. Então, novamente, aqui Irineu vai dizer: é como se fossem as mãos, sabedoria, entendimento, Filho e Espírito, Logos e Espírito, que estão auxiliando Deus na criação. Amém, queridos? Olhem para mim, a igreja primitiva, ela havia deixado para a igreja patrística uma fórmula de trindade marcada em todos os lugares, e isso fica muito claro na fórmula triática batismal. Então, por exemplo, se você vai em Mateus capítulo 28, eu vou ler bem rapidinho, mas se você optar não abrir, não tem problema, porque você já conhece o versículo. Mas em Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em quem? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja não batizava os cristãos em nome de Deus. Eu te batizo em nome de Deus. Não, a igreja primitiva, ela batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E essa é uma ordenança deixada por Jesus. Amém, queridos? Um outro servo de Deus, patrístico, um outro pai da igreja, Hipólito. Hipólito acompanhou, muito porque ele era da mesma escola, Irineu, dizendo que existem 3 pessoas na Trindade formando um único Deus, uma absoluta divindade. Então ele vai dizer que o Pai ordena, o Filho obedece e o Espírito é quem faz compreender. Isso é importante porque a Bíblia fala dessa linguagem, que o Pai ordena, Cristo vem para obedecer e o Espírito dá a interpretação disso. Cristo falou que ele veio com a função de obedecer o que o Pai mandava, e Cristo fala isso sobre o Espírito. A função do Espírito é fazer compreender, tanto é que é Ele quem nos convence do pecado. Então, uma outra definição muito importante aí do Hipólito. Um dos maiores teólogos da história da humanidade, Orígenes, ele recorre às Escrituras. Essa aqui, sem dúvida, é uma das melhores analogias que a gente pode fazer para poder crer em Trindade. Vocês querem que eu continue falando sobre Trindade, irmãos? Acho que é importante, né? Então ele vai recorrer às Escrituras quando elas declaram, quando Jesus vai dizer que marido e mulher, embora eles sejam seres distintos, mas eles podem ser uma única carne. Não é isso que Jesus ensina? Que a Bíblia diz, que em Gênesis diz: então serão uma só carne, abandonará pai e mãe, se juntarão e serão um só. Então, a mesma analogia que nos faz compreender e aceitar o casamento, que o casamento é uma unidade, então é um casal, são 2 pessoas diferentes, distintas, mas que se unem, e aí acontece um grande milagre, que é o milagre de se tornar um só. Ele vai usar essa mesma analogia para dizer: assim como homem e mulher tornam-se uma só carne, assim, no nível mais sublime e mais elevado, Pai e Filho são um único Deus. E o casamento vai ilustrar muito bem isso para nós. Amém? Então ele faz a seguinte declaração: que a ação do Pai, isso é importantíssimo, que a ação do Pai, ela se estende por tudo. Que a ação do Filho, ela contempla os seres racionais, o homem, e que a ação do Espírito, ela contempla aqueles que estão sendo santificados. Olha que coisa importante. O Pai é para tudo, o Filho é para o homem e o Espírito é para os santos. O mundo não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é ministrado para a igreja que está sendo santificado.
Mas a obra da criatura de Cristo, ela é para todo homem. Jesus não veio para resolver o problema dos golfinhos. Jesus veio para resolver o problema do homem. Só que Deus, Ele é para tudo, para a criação, para todas as coisas. Então eu acho muito bacana essa declaração então de Orígenes. Então ele vai fincar então as suas bases e acreditar piamente que Deus eram 3 pessoas. E essa visão da tríade adorável e eterna, ela é identificada por ele, por exemplo, como naquele prenúncio, no tríplice santo, santo, santo de Isaías. Vamos ler lá, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que faleceu, Isaías 6:1, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo, em torno se posicionavam os serafins. E cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E ao mesmo tempo clamava uns aos outros. O quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plenamente cheia da sua glória. Então Isaías não vai dizer assim, ó, eu vi Deus lá, e estava também o Espírito Santo, e no outro canto lá estava Jesus, o Filho. Não. Ele vai dizer que ele vê Deus, e todos os seres angelicais cantavam santo, santo, santo. Essa é a marca que Deus deixa impressa. Amém, queridos? Essa é a marca. É por isso que sempre em adoração vai falar de glória, honra e poder. Então é essa fórmula tríade, tríplice, do qual Isaías também enxerga e ele entende que esse santo, santo, santo se refere às 3 pessoas da Trindade. Um outro pai da igreja, um grande defensor, esse é um grande historiador da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Eusébio, ele não vai recear, ele não vai ter medo de acrescentar que nós, os santos do Senhor, podemos desfrutar exatamente do mesmo tipo de comunhão que há entre o Pai e o Filho. E como base ele usa João 10:30. Abra João 10:30. Que diz, João 10:30, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Vai um pouquinho para frente no capítulo 17, no versículo 20, mesmo livro, João. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer a mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam o que, gente? Pai, como tu estás em mim e eu, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, olha que informação Eusébio está dando, hein? A respeito da Bíblia, que a igreja do Senhor, ela vai participar, que ela pode participar desta Santíssima Trindade. Versículo 22. Eu lhe tenho transferido a glória que tu tens me dado. Então aqui é a imagem, muito do que o Irineu disse, que Cristo revela a imagem. Então Cristo está revelando a imagem do Pai, para que sejam unidade, para que sejam um, como nós o somos. Amém, queridos? Então repare que nós estamos falando sobre Trindade, que Cristo é aquele que revela a imagem, o Espírito é aquele que traz a compreensão, que o Filho, que o Pai ordena, que o Filho obedece, que o Espírito dá o entendimento, que eles são adorados, os 3, pelas ordens angelicais, que a igreja ensinava isso. A igreja não apenas batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ela tinha esse modelo e ela ensinava as pessoas a crerem nisso. Por
por isso é batizando em nome do Pai e do Filho, ou seja, ensinando as pessoas a crerem nisso. E um dos maiores expoentes sobre a Trindade, aquele que conseguiu traduzir bem para nós, é Agostinho de Hipona, bispo em Hipona. E Agostinho, ele vai afirmar categoricamente que o Pai, o Filho e o Espírito não são três pessoas separadas. Ele vai dizer que cada uma das pessoas habita na outra, ou seja, é inerente uma das outras. Que Cristo não é um Deus separado, porque senão nós não teríamos uma religião cristã monoteísta, mas ela seria politeísta, ou seja, teriam vários deuses. Não, o cristianismo ele crê num só Deus, num só Senhor. Amém, queridos? Então Cristo ele é inerente ao Pai, o Pai é inerente ao Filho, o Espírito é inerente ao Filho, é inerente a Deus. Ou seja, então cada uma dessas pessoas estão ligadas às outras. E aí Agostinho vai dizer que em toda parte há vestígios da Trindade. Amém, queridos? Então repare que os pais da igreja, eles têm uma preocupação, defender a Trindade. E eles estão usando muitos exemplos. Está ficando compreensível isso para você, gente? Tá, pastor, mas eles estavam defendendo do quê? Havia uma heresia que nasceu mais ou menos no 3º século, com um homem chamado Sabélio. Por isso eles eram sabelianos. E essa heresia era chamada de modalismo. E o que era o modalismo? O modalismo ele era uma versão equivocada a respeito da Trindade, e ele era perigoso, e às vezes ele aparece sorrateiramente no meio da igreja. Por isso é importante você ter noção sobre isso. O modalismo ele tratava as três pessoas da Trindade não como se fossem três pessoas dividindo a mesma essência, mas como se fossem três modos distintos, ou seja, não eram iguais, da mesma pessoa, de Deus. Vou explicar melhor para você. É como se fosse eu, Machado, vamos supor que eu seja Deus. Vamos supor que eu seja Deus. Então, tem uma hora que eu me manifesto para o Samuel. Como é que eu me manifesto para o Samuel? Como o quê? Como um amigo. É isso? Só que, por exemplo, para o Levi e o Daniel, eu me manifesto para eles como pai. Para a Juliana, eu me manifesto para ela como marido. E para a minha mãe, eu me manifesto para ela como filho. E para um corintiano, eu me manifesto a ele como um inimigo. Amém, meus irmãos? Então é uma mesma pessoa, mas que tem várias formas. Pois é, irmãos. Então era um Deus que usava como se ele usasse máscaras. Isso às vezes entra aí. Então Deus é aquele que vem ser filho e depois vem ser espírito. Não. Esta é uma heresia chamada modalismo, e ela foi combatida ferozmente por esses apologistas e que venceram. Mas ela pode ser que entre meio sorrateiramente, porque as pessoas têm dificuldade em se apegar a essa doutrina, né? Qual o problema do modalismo, pastor? São muitos. Mas eu poderia destacar algum deles que me vem em mente aqui enquanto eu preparava. Por exemplo, o primeiro deles, como é que você vai explicar a ausência de Deus nos céus, nos dias de Cristo na terra? Levando em consideração se Deus for a mesma pessoa. Se ele sai do seu trono, o trono fica vazio, e ele vem habitar no meio dos homens. Então, em um momento, Deus saiu da sua condição de soberano sobre a criação. Então, esse é um problema. Tratar a Trindade como se fosse um único Deus. Tem vários problemas. Um outro problema: quem teria morrido por nós na cruz? Porque a Bíblia é categórica em dizer que Deus vai enviar o Filho para morrer. Se é Deus que está morrendo, então houve um momento que Deus esteve morto. Ou seja, o Filho morreu, mas Deus continuava na sua condição de soberano.
mesmo que era parte dele que naquele momento estava ali morrendo. Um outro problema que nós temos, eles convencionou a dizer que o modalismo usava a analogia de máscaras. Então Deus se manifestava de uma forma, depois Deus se manifestava de outra, depois Deus se manifestava de outra. Isso é um problema, por quê? Porque isso revela alguém que está escondendo a sua verdadeira identidade. Afinal, qual é a identidade de Deus então? Que cada hora Ele é uma coisa? Então, repare que existem muitos problemas, e talvez aqui seja a mais problemática para mim se a Trindade foi impossível, se foi impossível de existir um Deus que coabita em si com três pessoas, é o Pai, é o Filho e é o Espírito. Se esse mistério seja impossível de existir, aonde é que vai estar a esperança daqueles que são cristãos para acreditar e aceitar que um dia eles farão parte de Deus? Então acaba com a nossa motivação. Então eu não posso habitar em Deus um dia, por quê? Porque Ele não é capaz de habitar nem em si mesmo com três pessoas, o que dirá colocar outras pessoas nessa unidade? Se Ele não é capaz de ser uma unidade, três pessoas que formam uma unidade, o que dirá colocar a criatura nessa unidade? Então, acreditar e crer e confessar na Santíssima Trindade é, sem dúvida nenhuma, o grande motivo de esperança que nós temos, que um dia nós faremos parte também de Deus. Amém, queridos? Então, os teólogos patrísticos, ao invés de usar essa expressão de modos, que é Deus se manifestando cada hora de um jeito, eles preferem usar duas palavras gregas, e uma é hipóstasis e a outra é ousia. E o que significa essas duas palavras gregas, pastor? Hipóstasis e ousia. Hipóstasis significa pessoa e ousia significa essência. Ou seja, então eles vão usar homoousias, ou seja, a mesma essência. Eles vão dizer que são três pessoas de uma mesma essência. Então, o Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Pai. O Espírito não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Entendeu? Os três são Deus. Um não é o outro. São três pessoas específicas, mas que juntos são o mesmo Deus. É importante que você tenha em mente, irmãos, que a gente vai ser limitado para promover analogias compreensíveis a respeito da Trindade. Não pensa você que eu vou chegar aqui numa aula de Trindade e vou explicar e você vai falar, agora eu entendi tudo. Por quê? Porque nós cremos na Trindade, primeiro, por intermédio da fé. E que essa questão Trindade, ela é a mais elevada de todos os mistérios. E aliás, só faz sentido para nós cremos em algo que é mistério. Porque se você crê em algo que você vê, logo já não é mais fé, porque é visível. Então, se é fé, é porque você não compreende totalmente. Mesmo que a Bíblia dá vestígios, como Paulo está dizendo, meio que por detrás de um material polido, mesmo que a Bíblia ela nos revela parte do caráter misterioso de Deus, mas a nossa confiança e a nossa crença acontece nisso por intermédio da fé. Amém, queridos? Então, não haverão analogias suficientes para mostrar na totalidade o que é a Trindade. Nós acreditamos por meio da fé porque esse é o maior mistério de todos. Mas nós podemos explorar algumas analogias, eu vou falar duas agora, para a gente compreender esse Deus 3 em 1. Um dos grandes, digamos que, teólogos contemporâneos a nós, da época dos avivadores, dos avivalistas, Jonathan Edwards, ele vai remontar os estudos de Agostinho, e ele vai dizer três coisas. Primeiro,
Há um Deus em sua existência completa, Pai. 2, Deus como autorreflexo, imagem, Filho, e amor e alegria em si mesmo, Espírito. Amém, queridos? Então, é basicamente aquilo que a gente já ouviu lá atrás. O Pai sobre todas as coisas, o Filho, que é o autorreflexo de Deus, ele é a imagem, ele é a expressão, e amor e alegria, que é o Espírito de Deus, que revela em si mesmo. Você fala, bacana isso, mas onde é que está na Bíblia isso? Onde é que a Bíblia fala que Cristo é a imagem de Deus? Onde é que está na Bíblia que o Espírito é a alegria e o amor de Deus? Está na Bíblia. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Onde é que fala que Cristo é a imagem de Deus? Aqui, ó. Ele é o quê? Deus é invisível? Claro que é. Deus é invisível? E Cristo? E Cristo, gente? Não, irmão. Está falando que ele é imagem? Existe imagem invisível? Só no Chaves, né? Deus é invisível? Sim. E Cristo? Cristo é o quê? A expressão do Pai. Está aí. O que o Edwards disse, o que Orígenes disse, a Bíblia está dizendo isso. O Deus invisível que está sobre todas as coisas e a sua imagem, a palavra, o Filho, Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda criação. Aonde diz mais? 2 Coríntios, volta aí, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, o Deus desta presente era, o Deus aí no caso é o inimigo, o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é o que, gente? Que é a imagem de Deus. Então Deus não se revela, Ele é o Deus invisível que está sobre todas as coisas, mas Ele revela a si mesmo por intermédio do seu Filho, que é a imagem, que é Cristo. Amém, queridos? Versículo 5: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Cristo. Agora 6, é importante. Porque foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz. Então Deus vai soltar a sua palavra. Pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Por meio de quem? Na face de Cristo. Então Deus, quando vai revelar, Ele revela-se ao homem por intermédio de Jesus. Amém, queridos? Diga, Cristo é a imagem. Tem muitos versículos, eu não poderia trazer todos aqui, senão ficaria muito tempo. Mas vamos mais um, Hebreus 1. Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão, o quê? Exata do seu ser. Então ele está falando de Cristo. Então Cristo é a expressão exata do ser. Amém, queridos? Cristo é a imagem de Deus. A palavra está dentro da minha cabeça aqui, ó. A palavra está dentro do meu ser. Quando eu solto ela, amor. Você percebeu algo que está dentro de mim. Olha que analogia fantástica. Na essência de Deus,
aos seus atributos. E eles são transmitidos, falados com a palavra. E eles são compreendidos. Por quê? Porque a palavra, o Logos, está dando capacidade para isso. É a expressão exata, é a imagem. Compreendeu, queridos? Amém? Essa é a função do Filho. Ser a expressão exata de quem Deus é para nós, para os homens. Tá, pastor? Eu creio então que existe um Deus em existência completa e que o alto reflexo da sua imagem é o Filho, mas amor e alegria, onde é que está na Bíblia que o Espírito é o amor e a alegria que há no Pai e no Filho? Romanos 5. Romanos 5, versículo 5 diz: e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do que, gente? Que Ele nos ortogou. Então quem é o agente aí que promove o amor? A Bíblia vai falar do Espírito Santo adornando a criatura o tempo todo. Que o Espírito estava sobre a face das águas, que o Espírito de Deus promovia os milagres, que o Espírito de Deus promovia o sobrenatural. O Espírito está adornando a criatura o tempo todo, está promovendo a compreensão, está promovendo o amor de Deus, a alegria de Deus. Agora, João, 1 João capítulo 3, epístola, lá atrás, gente. 1 João 3. João capítulo 3, versículo 24. Todos aqueles que obedecem os seus mandamentos permanecem, e Ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós. Pelo quê? Pelo Espírito que nos ortogou. Que Espírito? Pula um pouquinho para frente aí, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Então ninguém viu a Deus. Nós vemos o Filho, que é a imagem, a expressão do Deus invisível. Ninguém jamais viu Deus. Só que ele coloca uma condição aí. Qual? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Opa! Você não viu Deus, só que se você tem amor, Deus está em você. Mas você não viu Deus, como é que Deus está em você? E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então o cara não viu Deus, mas ele ama. E se ele ama, Deus está dentro dele. Mas por que Deus está dentro dele? Porque temos a certeza de que permanece nele e ele em nós, porque ele nos ortogou. Como é que Deus está dentro desse cara? Através de quem, irmãos? Do Espírito. Amém? Daí, irmão, é bíblico. A Trindade não é uma invenção da Igreja Católica. A Trindade é o que a Bíblia fala a respeito desse Deus, que tem a existência completa, que cria imagem para todas as coisas através do seu Filho, e que para adentrar no homem, ele coloca o seu amor e a sua alegria, que é o Espírito. Amém? Filho como imagem, Espírito como amor, como alegria de Deus, como a felicidade de Deus. Então esse seria o modelo que nós chamamos de modelo psicológico da Trindade. Mas há ainda uma linha teológica chamada pericorese. Quem já ouviu falar de pericorese? Ninguém foi católico aqui? Os católicos geralmente estudam bastante sobre pericorese. Quem fez catequismo, essas coisas, primeira comunhão. O que é pericorese? Havia um pai da igreja chamado João Damasceno. Essa história é linda. João Damasceno, um grande teólogo, um grande servo do Senhor, que viveu no século V, 675, para ser mais preciso.
ele estava estudando a palavra, naquele texto de João 17 que a gente leu, na oração de Jesus pelos seus discípulos, para que sejam um, assim como eu e o Senhor é um e tal. Lembra desse texto aí? A gente leu hoje, não leu? Então, ele estava estudando esse texto, mas ele estava perplexo. Ele estava perplexo porque ele não conseguia entender como o Pai, o Filho e o Espírito poderiam ser a mesma pessoa. E aquilo estava deixando ele com dor de cabeça. E ele escreveu sobre isso, e ele estava orando e meditando. Até que a mente desse homem foi desviada por um barulho que vinha de fora da casa. E aí ele foi lá fora para ver o que estava acontecendo. E ele viu que havia um barulho de criança e que elas estavam brincando. E a brincadeira delas era uma brincadeira chamada pericorese. Pericose. E como é que funcionava essa brincadeira da antiguidade? As crianças ficavam uma espécie de roda, a gente chama de ciranda, e elas ficavam rodando. E enquanto elas rodavam, uma das crianças vinha para o meio, e ela dançava no meio da roda. E aí essa criança saía e alternava, ela voltava para a roda, e outra criança que estava na roda ia para o meio da roda, e era uma ciranda, uma dança, do qual todos participavam no centro e voltavam para o seu lugar. Naquela hora ele teve um estalo em sua mente. E observando aquela brincadeira, o Espírito Santo usou uma metáfora para ilustrar que na Bíblia sempre foi assim. Naquela hora, Damasceno teve a ideia. É isso. Isso é a Trindade. Aí ele vai dizer, quando o Pai estava em evidência, o Espírito e o Filho o apoiavam e eram subservientes na sua obra. Então, quando Deus está criando todas as coisas, a palavra apoia, que é o Filho. O Espírito adorna, está sobre todas as coisas, e Deus vai criando. E Ele vai criando o homem, e Ele faz a imagem, o Filho, e aí Ele sopra o Espírito, que é o fôlego de vida. Então é uma dança que está acontecendo, e o Pai está no meio. Só que quando o Pai sai do meio da roda, e Ele vem para a roda, é a vez de quem? Do Filho entrar no centro da roda. E agora o Filho está no centro da história, Ele é a evidência, e o Espírito e o Pai ficam girando. E agora nós temos a obra redentora de Cristo. Então quando Cristo, por exemplo, se torna homem, agora é Cristo que está em evidência na terra, só que o Espírito de Deus está servindo de apoio, o Pai está servindo de apoio. Cristo vai entregando as coisas que o Pai dá, e aí Cristo sai do meio da roda e vem para a roda, e agora é a vez do Espírito, hoje, que é a vez do Espírito Santo, que está estabelecendo no mundo a obra do Filho, atuando no meio de nós. Então, pericorese se tornou um termo teológico que se refere à habitação mútua dos membros da divindade. Então, essa realidade é o que nos permite distinguir Pai, Filho e Espírito sem separar um dos outros. Então a gente vê claramente quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito, mas todos são um só. E aí a coisa mais linda, a coisa mais fantástica disso tudo, querido, é que nós hoje como igreja somos convidados a participar dessa dança de mãos dadas, desta ciranda que está acontecendo, desta unidade, cuja perfeição está na pessoa do Pai, do Filho e do seu Espírito. Isso é pericose. É essa dança genuína que acontece, do qual as pessoas desta roda, em determinado momento, estão no centro. Nós somos convidados a participar dessa dança hoje. E qual era a pergunta no início de todas as coisas aqui, irmãos? Por que Deus criou o mundo? Então, entender corretamente a Trindade terá implicações imensas
na forma como pensamos as verdades fundamentais da fé cristã. Então não adianta chegar aqui e falar só sobre os propósitos de Deus, falar sobre providência divina, o que Deus faz. Você tem que conhecer quem é Deus. Então por que Deus criou o mundo? Por que Ele é soberano? Por que a providência divina está aí? Primeira coisa que nós precisamos entender quem é Deus. O que é pericose? O que é esse Deus que na companhia do Filho, do Espírito, estavam nessa ciranda, nesse movimento perfeito que fluía conhecimento, alegria e amor? Por que Ele vai criar o mundo? Porque Ele já era completo em si, Ele já era realizado em si, e agora Ele vai criar o mundo com uma finalidade, e esse é o porquê. Amém, queridos? Então, compreender corretamente Trindade tem mudanças radicais na forma que a gente acredita em tudo na palavra de Deus. Porque agora, quando eu falar o porquê que Deus criou o mundo, você vai falar: é isso, é por isso que Deus criou o mundo, é por isso que eu fui criado, é por isso que quando o homem peca ele tem a redenção, é por isso que a providência divina está sobre a minha vida. Tudo por causa desse estudo de quem é Deus, da sua pessoa na Santíssima Trindade, do quanto o Pai, o Filho e o Espírito se movem em amor, em alegria, um com o outro. Eles são tão intrínsecos, eles estão tão relacionados entre si, que não é possível dividir. Um é o outro. E agora tudo vai fazer sentido quando a gente for procurar entender a nossa existência, o porquê que as coisas foram criadas, o porquê que nasceu você. Poderia ter sido outro espermatozoide que fecundaria lá com o óvulo, mas nasceu você. O porquê que isso aconteceu? Então a Trindade, ela vai reformular o porquê que nós cremos que Deus fez todas as coisas. Eu precisava gastar esse tempinho aí explicando o que é a Trindade, e semana que vem a gente fala do porquê Deus criou todas as coisas. Amém, queridos? Ficou claro para você o assunto sobre Trindade? Então repare que a gente tem muito material para poder estudar a Trindade, mas estudar não é tudo, é preciso crer, e para crer tem que ser por intermédio da fé. E eu quero que por intermédio da fé você creia nisso que foi dito, que há um Pai sobre todas as coisas, que há um Filho que é a imagem do Pai, e que há um Espírito que é a compreensão para nós de quem o Filho é e de quem o Pai é. O Pai ordena, o Filho obedece, o Espírito dá compreensão. O Pai é para todas as coisas, o Filho é para todos os homens, e a obra do Espírito Santo é para a igreja do Senhor. Amém, queridos? Que você creia nisso, porque isso vai reposicionar. Quando a gente falar aqui, por que Deus criou o mundo, você vai falar: é verdade. Por que eu tenho que me submeter debaixo da providência divina? Você vai dizer: é verdade. Tudo por conta de pericose. Tudo por causa dessa dança que acontece entre eles, dessa ciranda, do qual o Pai está no centro, do qual o Filho vai para o centro, do qual o Espírito vai para o centro, do qual todos estão participando do mesmo movimento. E agora nós somos chamados para adentrar nessa Trindade, como disse Eusébio, como a palavra diz. Amém, querido? Você crê nisso em nome de Jesus? Então semana que vem a gente continua. Semana que vem eu dou a resposta porque Deus criou o mundo. Amém? Vamos agradecer, Jesus.